meu amigo, olá, minha amiga, meu irmão, minha irmã. É um prazer novamente estarmos aqui para dar continuidade à nossa série de vídeos sobre o dízimo. Você pode estar até perguntando, poxa vida, de novo? Sim, amado, nós vamos continuar porque é o seguinte: se fosse para nós fazermos um único vídeo para tentar levar você ao entendimento de que as coisas estão completamente erradas, nós iríamos fazer um vídeo de pelo menos umas 4 horas. Então o que eu estou fazendo? Eu estou pegando temas dos dízimos em que as denominações pegam como verdade e estamos destrinchando. E neste material aqui, neste vídeo, nós vamos verificar o dízimo que não é dízimo, né? Nós vamos discorrer aqui sobre os temas, sobre as informações e, como sempre, amado, a intenção é de que você, de alguma maneira, chegue à conclusão de que alguma coisa não deve estar correto. É mais ou menos assim: ou você segue o que está nas escrituras, ou você segue aquilo que a tua denominação determina, né? Mas a escolha sempre vai ser sua. Nesse vídeo, amado, a gente pode dizer o seguinte, que nós vamos mostrar, né, que os 10% dos salários, das rendas dos fiéis entregues sistematicamente à denominação, não são dízimos biblicamente falando, não são. Muitos acham que estão dizimando, entregando 10% dos seus salários às denominações. Mas nós vamos ver que isso não é verdade. A doutrina do dízimo, como ensinado hoje nas denominações, constitui um atentado contra a verdade. Não pode haver maior equívoco do que presenciar nas denominações pessoas sinceras colocarem uma certa quantidade de dinheiro dentro de um envelope, valor correspondente a 10% de seus ganhos, e saírem satisfeitas, achando que deram dízimos ao Senhor. Dízimo na escritura, amado, nunca está relacionamento a dinheiro. Você já viu nos outros vídeos? Se você ainda não viu, vai lá no nosso canal, dá uma olhadinha lá nos vídeos. Dízimo está sempre relacionado, amado, a comida, alimentos, produção agropecuária. Não que não houvesse dinheiro nos tempos das escrituras lá, nos tempos relatados lá. Algumas taxas, amados, para o templo só eram aceitas em forma de dinheiro. Lá em Êxodo, capítulo 38, dos versos 24 a 31, você vai verificar isso lá. Nós não vamos ler isso aqui. Dá uma corrida lá, você vai ver que algumas taxas no templo era requerida por dinheiro. O dinheiro também era utilizado para comprar sepulturas. Lá em Gênesis 23, versos 15 a 16, diz o seguinte: Meu senhor, ouve-me, um terreno que vale 400 ciclos de prata, que é isso entre mim e ti? Sepulta ali a tua morta. Tendo Abraão ouvido isso, a Efron pesou-lhe a prata de que lhe falara diante dos filhos de Et, 400 ciclos de prata, moeda corrente entre os mercadores. O dinheiro, amado, era usado para comprar também bois para serem oferecidos em sacrifícios. Vamos lá, 2 Samuel, capítulo 24, verso 24, diz assim: Porém, o rei disse a Araúna: Não, mas eu te comprarei pelo devido preço, porque não oferecerei ao Senhor, meu Deus, holocaustos que não me custem nada. Assim Davi comprou a eira e pelos bois pagou 50 ciclos de prata, moeda corrente da época. Também dinheiro era utilizado para pagar tributos vassalos. Vamos lá. 2 Reis, capítulo 23, verso 33 e 35 diz assim: Porém, Faraó Neco o mandou prender em Ribla, na terra de Emate, para que não reinasse em Jerusalém, e impôs à terra pena de 100 talentos de prata e um de ouro. Jeoaquim deu aquela prata e aquele ouro a Faraó, porém estabeleceu imposto sobre terra para dar esse dinheiro segundo o mandado de Faraó. Do povo da terra exigiu prata e ouro, de cada um segundo a sua avaliação, para o dar a Faraó Neco. Era utilizado também, amados, para comprar imóveis. Jeremias capítulo 32, versos de 9 a 11 diz assim: Comprei, pois, de Hananel, filho de meu tio, o campo que está em Anatote, e lhe pesei o dinheiro, 17 ciclos de prata. Assinei a escritura, fechei-a com selo, chamei testemunhas e pesei-lhe o dinheiro numa balança,
Tomei a escritura da compra, tanto selada, segundo mandam a lei e os estatutos, como a cópia aberta. Também, amados, dinheiro, né? Você viu ali que a própria escritura fala em dinheiro, servia para pagar salários. Vamos ver? 2 Reis, capítulo 22, de 4 a 7, dizendo: sobe a Ilquias, o sumo sacerdote, para que conte o dinheiro que se trouxe à casa do Senhor, o qual os guardas da porta ajuntaram do povo, que o deem nas mãos dos que dirigem a obra e têm a seu cargo a casa do Senhor, para que paguem aqueles que fazem a obra que há na casa do Senhor, para repararem os estragos da casa, aos carpinteiros, aos edificadores e aos pedreiros, e comprem madeira e pedras lavradas, para repararem os estragos da casa. Porém, não se pediu conta do dinheiro que se lhes entregara nas mãos, porquanto procediam com fidelidade. Amados, dinheiro também era usado para fazer câmbios. Lá em Marcos capítulo 11, versos 15 a 17, diz assim: e foram para Jerusalém, entrando ele no templo, passou a expulsar os que ali vendiam e compravam. Derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Não permitia que alguém conduzisse qualquer utensílio pelo templo. Também os ensinava e dizia: não está escrito? A minha casa será chamada casa de oração para todas as nações? Vós, porém, a tendes transformado em covil de salteadores. O próprio Messias, amado, foi vendido por dinheiro, certo? Então não dá para engolir essa história que eles contam para nós, que na época das escrituras, né, na época do deserto, não havia dinheiro, né? Não dá para fazer uma correlação que, como não havia dinheiro naquela época, então agora tem que dar em dinheiro. Entretanto, amado, o Criador estabeleceu que somente as pessoas ligadas à produção agropecuária deveriam trazer dízimos. Nem todos, você sabia, trabalhavam plantando ou criando gado. A Escritura fala de várias outras atividades profissionais não ligadas a agropecuárias. Sabia disso? Vamos lá. Atividades e passagens nas Escrituras. Artesãos, Êxodo capítulo 31 de 3 a 5, 35 de 31 a 35, 2 Reis 16, 10. Carpinteiro, 2 Samuel capítulo 5, verso 11, 2 Reis capítulo 12, verso 11, 2 Crônicas capítulo 24, verso 12, Esdras capítulo 3, verso 7, Isaías 44, verso 13 e Mateus capítulo 13, verso 55. Cozinheiros, 1 Samuel capítulo 8, verso 13, capítulo 9, versos 23 a 24. Guardas, 2 Reis capítulo 22, verso 4, 25, verso 18, 1 Crônicas 15, de 23 a 24, Jeremias 35, 4. Pescadores, Isaías capítulo 19, verso 8, Jeremias 16, 16, Ezequiel 47, verso 10, Mateus capítulo 4, verso 18, capítulo 13, verso 48 e Lucas 5, verso 2. Mestres de obras, Ruth capítulo 2, verso 5 e 6, 1 Reis capítulo 5, 16, 2 Crônica capítulo 2, verso 2 e verso 18 também, e Mateus capítulo 20, verso 8. Ourives, ourives é aqueles que trabalham com ouro. Neemias capítulo 3, verso 8, de 31 a 32, Isaías capítulo 40, 19, capítulo 41, verso 7 e Jeremias também capítulo 10, verso 9. Caçadores, Gênesis capítulo 10, verso 9, 25, 27 e Jeremias 16, 16. Mercadores, Gênesis capítulo 23, 16, 37, 28, 1 Reis capítulo 10, verso 15, Neemias 13, 20 e Mateus 13, 45. Músicos, 1 Reis capítulo 10, verso 12, 1 Crônicas 6, 33, capítulo 9, 33, 2 Crônicas 5, 12. Alfaiates, Êxodo 28, verso 3, 35, 25 a 26, 2 Reis 23, 7, Provérbios 31, 19, Atos 9, 39. Coletores de impostos, Daniel capítulo 11, verso 20, Mateus 10, 3, Lucas 5, 27. Padeiros, Gênesis 40, verso 1 e 2, Jeremias 37, 21, Oséias 7, 4. Amados, trabalhadores também haviam lá, né?
Esses trabalhadores não pagavam dízimo, uma vez que os dízimos eram oferecidos somente em forma de grãos, ovelhas e gado. Você consegue, amado, imaginar os profissionais citados comprando bois, vacas e cereais para participar das entregas dos dízimos? Onde está escrito na Escritura que eles procediam assim? Cadê? Se eles não produziam, desculpe, esse tipo de riqueza, não seria uma incoerência exigir deles dízimos de coisas que não eram legitimamente frutos de suas ocupações? Não há nenhuma citação de que os frutos do trabalho podiam ser cambiados ou compensados por ovelhas ou grãos, a fim de se cumprir procedimentos dos dízimos. Não temos essas passagens, estas afirmações nas Escrituras. É certo também que nem sempre as pessoas eram pagas com dinheiro. Por exemplo, Jacó trabalhou 14 anos para Labão e recebeu 2 esposas como pagamento. Recebeu também ovelhas, bodes, muito mais tarde. Lá em Gênesis capítulo 30, verso 32, diz assim: Passarei hoje por todo o teu rebanho, separando dele todos os salpicados e malhados, e todos os morenos entre os cordeiros, e os malhados e salpicados entre as cabras, e isto será o meu salário. Mas o assunto aqui em foco é mostrar que alguns profissionais recebiam seus salários em dinheiro, como acontece hoje com você. Se você não trabalha, não é remunerado, não tem problema, mas a ideia que eu quero levar você a pensar é que, como tem trabalhador hoje, havia trabalhador também lá. Em 2 Reis, capítulo 22, versos de 4 a 7, vemos os reparadores, amados, do templo recebendo seus salários em dinheiro. Quem eram os reparadores do templo? Carpinteiros, construtores, artesãos, pintores, pedreiros. Certo, amado? Então não dá para a gente dizer que não havia trabalhadores, não havia salário, né? Vamos ver lá em 2 Reis, capítulo 22, dos versos 4 a 7, o que diz. Diz assim: Dizendo, sobe a Ilquias, o sumo sacerdote, para que conte o dinheiro que se trouxe à casa do Senhor, o qual os guardas da porta ajuntaram do povo, que o deem nas mãos dos que dirigem a obra e têm a seu cargo a casa do Senhor, para que paguem aqueles que fazem a obra que há na casa do Senhor, para repararem os estragos da casa. Aos carpinteiros, aos edificadores e aos pedreiros, e comprem madeira e pedras lavradas para repararem os estragos da casa. Porém, não se pediu conta do dinheiro que se lhes entregara nas mãos, porquanto procediam com fidelidade. Nós já lemos esses versos, mas é bom nós ressaltarmos eles, né? Temos, amados, ferreiros ganhando seus honorários também em forma de dinheiro. Isto mostra que esta prática era conhecida e utilizada. A prática de alguém trabalhar em alguma coisa e receber por isso. 1 Samuel capítulo 13, versos 19 a 21 diz assim: Ora, em toda a terra de Israel, nenhum ferreiro se achava, porque os filisteus tinham dito, para que os hebreus não façam espada nem lança, pelo que todo Israel tinha de descer aos filisteus para amolar a relha de seu arado, e a sua enxada, e o seu machado, e a sua foice. Os filisteus cobravam dos israelitas 2/3 de um siclo para amolar os fios das relhas e das enxadas, e 1/3 de um siclo para amolar machados e aguilhadas. E o que dizer então, amado, dessas duas parábolas onde o Messias cita trabalhadores recebendo seus salários, numa época em que os fariseus continuavam a dizimar o endro, o cominho, ou seja, alimentos, não é? Por sinal. Vamos lá, Mateus capítulo 20, verso 1 e 2 diz assim: Porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha, e tendo ajustado com trabalhadores a 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Também podemos ver, amados, em Lucas capítulo 10, versos 34 e 35, que diz o seguinte: E, chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: Cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Amado, é certo então afirmar que a sociedade mudou? É correto afirmar que nos tempos da Escritura todas as pessoas tinham ovelhas, bois, grãos,
para dar ao Senhor e que hoje em dia o nosso não, né? O dízimo faz essa correlação? Claro que não, né, amado? Claro que não. Dinheiro já existia desde os tempos de Abraão. Salário, comércio, negócio sempre existiram. Nos tempos antigos haviam variadas profissões e ocupações como hoje. Se o dízimo tivesse sido estabelecido sob a forma de dinheiro, ninguém teria dificuldade de adorar a Deus dessa forma. Mas não foi assim que Deus quis. Dízimo na Escritura é sinônimo de alimento. Ofertas podiam ser trazidas em forma de dinheiro. Vamos ver? 2 Reis, capítulo 22, versos 4 a 7, diz assim: dizendo, sobe a Ilquias, o sumo sacerdote, para que conte o dinheiro que se trouxe à casa. Nós sabemos, né? Nós já lemos sobre esse verso, não vou continuar, é só um ponto de referência para que você consiga se posicionar em relação a isso, que em questões de ofertas, em ofertas sim, não há erro nisso, mas quando se fala, quando o assunto era o dízimo, amado, somente ovelhas, bois, grãos, comida. Dinheiro nunca. Por este motivo, em nossos dias, dízimo não é dízimo. Seu dinheiro entregue naquele envelope não é e nunca será um dízimo à luz das Escrituras. Foi Deus quem soberanamente estabeleceu o que é dízimo e o homem não pode mudar. Curiosamente, o dizimista não tinha que separar o primeiro, você sabia? Mas o décimo, o último. Os animais iam passando por debaixo da vara do pastor do rebanho, e o dízimo, ou o décimo, era separado e entregue ao Senhor. Quem tivesse 9 ovelhas estava automaticamente isento do dízimo. Acontece assim hoje? Mais uma vez? Claro que não, né, amado? Claro que não. Os dízimos deviam ser comidos pelos dizimistas, já vimos nos vídeos passados também, porque eram os dízimos aceitos somente em forma de animais e grão. Por quê? Muito simples. Nós já lemos esses versos nos vídeos anteriores, mas não vamos ler agora, só vou dar a referência, tá bom, amado? Deuteronômio capítulo 22, Deuteronômio capítulo 14, versos de 22 a 29 e Deuteronômio capítulo 12, versos 6, 7 e 11. Os dízimos deviam ser comidos pelos dizimistas na presença do Senhor, no local que ele ordenasse. No desespero para explicar esse e outros textos onde Deus manda ao próprio dizimista consumir seus dízimos, alguns teólogos, tomando por base escritos da tradição judaica, afirmam que os judeus pagavam 3 tipos de dízimos. Esta tese é muito difícil de sustentar, pois a Escritura não declara isto. Esses estudiosos, amados, dizem que os judeus davam um dízimo para sustentar as festas cerimoniais, um outro dízimo para sustentar os levitas e um outro dízimo trienal para sustentar os órfãos, viúvas e os pobres em geral. A verdade é que os dízimos no Velho Testamento não tinham apenas funções de sustentar clero, liderança, mas também contribuía para um maior equilíbrio social. Esta era a finalidade do dízimo em que o Criador estabeleceu. Os dízimos entregues nas denominações cristãs hoje estão anos-luz do ideal escriturístico, sendo, portanto, espúrio, um verdadeiro estelionato sobre a fé alheia. Amado, vamos ver o que os textos de Levítico e Deuteronômio afirmam claramente. É uma recapitulação rápida. 1. Que o dízimo deveria ser calculado sobre o fruto da terra somente cereal, vinho, azeite, vacas e ovelhas. 2. Que o dizimista deveria comer seus dízimos no lugar em que o Senhor indicasse. 3. Que o dizimista poderia vender o dízimo e com o dinheiro apurado comprar o que desejasse comer, beber a sua alma. Mas nada de levar dinheiro à presença do Senhor. Se alguém não pudesse transportar os dízimos em forma de alimentos, bois e vacas, deveria vendê-los e com o dinheiro comprar outras coisas para comer, beber e se alegrar. 4. Que o 10º animal, não o primeiro, deveria ser separado para o Senhor. Alguns teólogos, amados, hoje, tomando o texto de Provérbio, capítulo 3, verso 9, que diz assim: honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Tentam, amado, esses teólogos que pegam esse verso,
tentam incutir na mente do povo que devemos dar o primeiro para Deus. Primícias. Este termo, amado, mas esse termo, primícias, está ligado à qualidade e não à sequência quantitativa. Tanto é verdade que, se você pegar a Bíblia na linguagem de hoje, ela traduziu deste jeito esse texto. Vamos lá. Adore a Deus, oferecendo-lhe o que a sua terra produz de melhor. Ou seja, de melhor e não o primeiro. Não é uma questão é uma questão de qualidade, né? E não de ser o primeiro. 5. Que deveriam dar o dízimo quando o Senhor teu Deus te tiver abençoado. Dízimo, amado, na Escritura sempre aparece numa escala crescente. De lucros, de ganhos, de bênção, de aumento de renda. Nunca num ambiente decrescente, de prejuízos, de recessão, de pouco dinheiro. Jamais isso. Quando um israelita era abençoado, somente nessa situação deveria ele trazer dízimos ao Senhor. Abraão, nós já vimos no vídeo de Abraão, ele também dizimou, ele deu dízimo lá, mas dízimo de despojo de guerra. Jacó fez um voto, uma promessa a Deus, sob a mesma base, se fosse abençoado, pagaria dízimos. 6, amado, que era dizimável o aumento de renda advindas da agropecuária. Nenhum texto diz que lucros sobre outras atividades produtivas deveriam ser dizimados. E por fim, amado, o item 7, dízimos poderiam ser utilizados para fazer caridade. Não só poderiam, como deveriam. Veja lá em Deuteronômio capítulo 14, versos 28 e 29. Observe, amado, o próprio Criador condenando a prática do dízimo. Condenando. Mas você vai falar, como assim, William, condenando? Ele faz uma advertência para o povo. Talvez nunca te falaram sobre isso, não é verdade? Mas vamos lá, em 1 Samuel, capítulo 8, verso 17, diz assim: dizimará o vosso rebanho, e vós lhe sereis por servos. Amados, o Criador avisa ao povo de Israel, através do profeta Samuel, que a escolha de mudar o sistema de governo para a monarquia levaria o novo rei a cobrar o dízimo sobre o rebanho, como faziam os reis pagãos. O texto apresenta o assunto do dízimo num contexto pejorativo, junto com outras práticas condenáveis. Vamos ver, verso 13, diz lá: tomará as vossas filhas. Verso 14, tomará o melhor das vossas terras. Verso 16, as vossas sementes e as vossas vinhas dizimará para dar aos seus oficiais e aos seus servos. Verso 17, dizimará o vosso rebanho. O dízimo criado pelo homem é falso, amado. Aqui está condenado o ato de coerção, da obrigatoriedade do dízimo, da taxa dizimal. Não havia nenhuma obrigatoriedade sistemática, amado. A Escritura não afirma que o destino dos dízimos era exclusivamente para sustentar o clero. Não afirma isso em lugar nenhum. Agora, um segundo passo, amado, é notar que esta ordenança de Números capítulo 18 foi dada no deserto. Quando Moisés começa a escrever o que lemos em Deuteronômio, que aliás significa a repetição da lei, ele já está no final dos seus 120 anos de idade. E ele diz, Deuteronômio capítulo 12, verso 1, fala assim: são estes os estatutos e juízos que cuidareis de cumprir na terra que o Senhor, o Deus de vossos pais, vos destinou como possessão todos os dias que viverdes na terra. Deste ponto em diante, amados, aparecem outras opções do uso do dízimo, autorizando o dizimista a comer seus próprios dízimos ou dá-los aos necessitados. Interessante, né? Nesta época, os levitas, os representantes do clero, estavam em igualdade social com os excluídos. O que eu quero dizer com isso? Os órfãos, as viúvas e os pobres. Os levitas, os sacerdotes estavam nesse mesmo nível social, necessitando que alguém os ajudasse. Havia uma identificação do clero com as pessoas humildes. Pertenciam ao mesmo padrão social, amado. É assim que você vê hoje?
O pastor da sua igreja está no mesmo nível social que você? Ou que outros irmãozinhos mais humildes? Havia um só dízimo com aplicações diversificadas. Com o passar do tempo, os dízimos foram tomando destino exclusivo para os levitas. No segundo templo, após o cativeiro, já se observa uma institucionalização acentuada, conforme vamos ver aqui no livro de Neemias, capítulo 10, verso de 38 a 39, que diz assim: o sacerdote, filho de Arão, estaria com os levitas quando estes recebessem os dízimos. E os levitas trariam os dízimos dos dízimos à casa do nosso Deus, às câmaras da casa do tesouro. Porque aquelas câmaras, os filhos de Israel e os filhos de Levi, devem trazer ofertas do cereal, do vinho e do azeite, porquanto se acham ali os vasos do santuário, como também os sacerdotes que ministram, e os porteiros e os cantores, e assim não desamparariam os da casa do nosso Deus. Neemias capítulo 13, versos 10 a 12 também diz assim: também soube que os quinhões dos levitas não se lhe davam, de maneira que os levitas e os cantores que faziam o serviço tinham fugido cada um para o seu campo. Então contendi com os magistrados e disse: por que se desamparou a casa de Deus? Ajuntei os levitas e os cantores e os restitui a seus postos. Então todo Judá trouxe os dízimos dos cereais, do vinho e do azeite aos depósitos. Amados, após o cativeiro, Neemias faz algumas modificações. Vamos vê-la. Primeira, reduz a taxa do templo. Neemias capítulo 10, verso 32 e 33 diz assim: também sobre nós pusemos preceitos, impondo-nos cada ano a terça parte de um ciclo para serviço da casa do nosso Deus, e para os pães da proposição, e para a contínua oferta de manjares, e para o contínuo holocausto dos sábados e das festas da lua nova, e para as festas fixas, e para as coisas sagradas, e para as ofertas pelo pecado, e para fazer expiação por Israel, e para toda a obra da casa do nosso Deus. Segundo ponto, organiza para que os dízimos, amados, sejam trazidos ao templo, à casa do tesouro, para sustentar os levitas. Leia todo o capítulo 10 sobre a aliança do povo, um verdadeiro pacto, amado, de reforma da sociedade israelita pós-exílio. Mas vamos ver Neemias capítulo 10, verso 37. As primícias da nossa massa, as nossas ofertas, o fruto de toda a árvore, o vinho e o azeite, traíamos aos sacerdotes, às câmaras da casa do nosso Deus, os dízimos da nossa terra, aos levitas, pois eles cumprem receber os dízimos em todas as cidades onde... Terceiro ponto, 90% da população morava agora em outras cidades, fora de Jerusalém. Neemias precisava regulamentar o sustento dos sacerdotes levitas que viveriam na capital. Quarto ponto, os judeus continuariam trazendo seus dízimos em forma de alimentos, frutos das suas colheitas. Nenhum sistema de pagamento de dízimos em dinheiro foi instituído pelo reformador Neemias. Vamos ver lá, Neemias capítulo 10, verso 35 diz assim: e que também traríamos as primícias da nossa terra e todas as primícias de todas as árvores frutíferas, de ano em ano, à casa do Senhor. Amados, está tão simples, está tudo escrito. Podemos agora entrar também e dizer que nem todos os levitas, amados, eram sacerdotes. Você sabia disso? Algum líder denominacional, algum pastor já te falou isso? Ou eles trazem a ideia de você que todos os levitas eram sacerdotes? Pois é, amados. Vamos ver? Alguns eram, vamos ver, as atividades e a passagem. Atividade. Alguns, amados, eram professores. Deuteronômio capítulo 24, verso 8, 33, verso 10. 2 Crônicas, capítulo 35, verso 3. Neemias, capítulo 8, verso 7. Alguns levitas eram juízes. Deuteronômio capítulo 17, verso 8 e 9. 21, 5, 1 Crônicas, capítulo 23, 4 e 19, e 2 Crônicas, 19, verso 8. Alguns, amados, levitas eram trabalhadores da área da saúde. Livro de Levíticos, capítulo 13, verso 2, capítulo 14, verso 2. Alguns levitas eram cantores e músicos. 1 Crônicas, capítulo 25, de 1 a 31, 2 Crônicas, capítulo 5, verso 12, 34, 12.
escritores e bibliotecários. 1 Crônicas capítulo 2, 55 e 2 Crônicas capítulo 34, verso 13. Outros levitas eram arquitetos e construtores. 2 Crônicas capítulo 34, versos de 8 a 13. Os que defendem, amado, que o dízimo deve ser destinado apenas para o sustento dos pastores, os levitas modernos, deveriam incluir nesta lista outros trabalhadores da sua denominação. Por exemplo, músicos, cantores, zeladores, construtores, anciãos, diáconos e assim por diante. E entender que isto está nas Escrituras. É assim que se funciona hoje, amado. Nós vemos que isso era tudo uma aplicação para aquela época, amado. E nunca, jamais, como nós estamos vendo nesses últimos vídeos que nós fizemos, jamais se aplica aos nossos dias. Nem todos os amados levitas trabalhavam no templo. Havia organização de turnos. O pico, amado, das atividades acontecia em época das festas. Por isso vemos as instruções de sustento do clero em Neemias capítulo 18. Quando em atuação no templo em Deuteronômio capítulo 14, para os levitas que estavam espalhados nas cidades e que os consumiam os seus dízimos, juntamente com quem? Com os órfãos, isso mesmo, amado, com as viúvas. Isso, era assim que funcionava. Os dízimos hoje não têm nenhuma correlação com o dízimo escriturístico, amado. Não existe mais templo, nem sacerdotes, nem levitas. Não vivemos numa sociedade teocrática. A lei acabou. Não existe mais a casa do tesouro, depósito central para aquela quantidade enorme, amados, de alimentos e animais. Quando alguém põe no envelope 10% do seu salário, à luz da Escritura, de tudo isso que a gente vem estudando e passando para vocês, amados, não está pagando o dízimo ao Senhor. Deveríamos chamar este ato de, por exemplo, taxa denominacional. Quem sabe, oferta sistemática. Ou até pacto financeiro. E mais provável, mensalidade. Quem sabe? Invenção, amado, da teologia moderna. Toma textos do Velho Testamento e através de um sequestro cerebral cria-se uma base supersticiosa. Quem dá 10% dos seus salários, de suas rendas para a sua denominação, será abençoado. Quando não o fizer, ficará sujeito às 1000 maldições que lhe aguardam ali na próxima esquina, ali pertinho. É assim que eles põem na cabeça das pessoas. Surge no denominacionalismo a figura do hipócrita social, representando um papel que ele mesmo não crê. Líderes financistas, guardiões de um institucionalismo ferrenho, criado para perpetuar seus próprios interesses corporativistas, amados. Ludibriam multidões de sinceros. Um dia, a lei de Newton das paixões sufocadas vai vingar todo esse descalabro que, perplexos hoje, testemunhamos levado a cabo em nome da religião. O que eu quero dizer, amado? Que uma hora o povo vai acordar, não é possível. A cada ação repressora acontecerá no futuro uma ação igualmente contrária. Quando? Quando a verdade libertar o povo de Deus de todas estas superstições. Quando se muda as opiniões dos homens, muda-se também, amado, os seus sentimentos. A mente humana que foi subjugada no processo de formação de crença implodirá quando se der conta do engano a que foi submetido por tantos anos. A autonomia de ditar regras e percentuais, baseadas em manipulações, amados, tendenciosas de textos bíblicos, fora do seu contexto original, será caçada. Quando esse tempo chegar, haverá prosperidade espiritual, sim, com certeza, amado. Eu diria o seguinte, que no século passado, na década de 40, 50, 60, talvez até 70, era fácil manipular o povo. Sabe por quê? Porque o povo naquela época mal sabia escrever, amado. Hoje o crente, ele é advogado, ele é engenheiro, ele é médico, ele é delegado, ele é arquiteto. Ele se formou, ele tem uma formação mínima. E a vida de hoje leva as pessoas a viverem um mundo de informações. Então, o que eu estou querendo dizer nesse material de hoje? O
que o que fazem hoje não é dízimo à luz das Escrituras, nunca foi. É qualquer outra coisa. Mas quando aqueles que ainda são velhinhos, que ainda seguem aquilo que os seus líderes estão dizendo, eles desaparecerem dessa terra, se eles morrerem, quando eles morrerem, vão sobrar aqueles que pensam, que raciocinam, que buscam informações, que vivem à base de informações. E aí, amados, só vai ficar nesse sistema quem quer. Ok, amados? Muito obrigado por ter chegado até aqui. Estamos terminando mais esse vídeo. Lembrando que o meu embate não é com denominações, nem com líderes, nem com pessoas. Mais uma vez, o embate é com a ideia, com o raciocínio. Então, estou tentando levar você a pensar um pouco, a raciocinar. Tá bom, meu querido? Lembrando que nós vamos ter, acho que 1 ou 2 vídeos ainda para terminar essa série de vídeos sobre o dízimo. Aí depois nós vamos entrar num outro tema. Tá bom, amados? Muito obrigado, então, por vocês estarem conosco aqui. Não esqueçam de dar um pulinho lá no nosso canal, dar um joinha, se inscreverem, compartilhar esses vídeos com os teus amigos. Tá bom, meu amado? Até lá!